3, 2, 1, REC. Olá, somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou Emanuele Lima. E eu, Bruna Cássila. E vamos discutir sobre empregabilidade de mulheres transexuais, preconceito, dificuldades e a falta de oportunidades no mercado de trabalho. O Brasil é o epicentro da transfobia no mundo. É o país que mais mata transexuais e o que menos emprega, e o que mais afasta essas pessoas do convívio social. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, apenas 4% das pessoas trans e travestis do país estão inseridas no mercado de trabalho formal, e apenas 0,02% têm ensino superior completo. Em material produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, no mês da visibilidade trans, a empregabilidade de pessoas transexuais foi pauta e objeto de estudo. No programa Outra Estação, podcast da Universidade Mineira, foram ouvidas mulheres trans como Giovana Eliodoro, ativista, empreendedora, artista independente, historiadora e, acima de tudo, mulher preta. Giovana conta no podcast os constrangimentos que passou dentro do mercado de trabalho e ambientes públicos, como hospitais e universidade. Outra Estação. O relato alarmante de Giovana é bem representativo no sentido de mostrar as inúmeras dificuldades que a população trans enfrenta no Brasil, reflexo de um cenário marcado por desinformação, negligências, vulnerabilidades e preconceitos. Tenho certeza que você já ouviu falar em transfobia, não é mesmo? Ou seja, preconceito e discriminação em razão da identidade de gênero contra travestis, mulheres trans e homens trans. Transfobia que pode ser definida como medo, desprezo, antipatia e aversão ou ódio a trans. Com base em sua experiência, Giovana Eliodoro deu exemplos de como a transfobia se manifesta em consultórios médicos, o que resulta no afastamento desta população ao atendimento à saúde. Essa transfobia também afasta as pessoas trans das escolas e faculdades no Brasil. Giovana é um dos raros casos de pessoas transexuais que venceram o sistema e hoje são referência na comunidade LGBTQIAP+. Falando em referência para a comunidade LGBTQIAPN+, estamos com ela, Rafaela Correia, mulher trans, atriz, fotógrafa, produtora cultural, audiovisual e agente territorial de cultura. Atua em Porto Velho com foco em projetos e eventos voltados para a comunidade LGBTQIAPN+. É acadêmica de teatro na Universidade Federal de Rondônia e desde a pandemia participou de produções como o Curta Caipora, o Festival das Bi e Vídeo Performance. Em 2022 retomou eventos presenciais e segue ativa na fotografia e no audiovisual. É um prazer recebê-la, Rafa. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de participar. Acho que já adiantando assim pela temática, é importante abordar esses temas, mas entender que é meio complexo e existe muitas versões, visões e contextos. Então, digamos que eu não possa falar sobre tudo e por todas, mas esse espaço acho que já é importante para abrir essa discussão. Dados levantados pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 2020, revelou que apenas 13% de mulheres trans e travestis possuíam empregos formais. Já entre os homens trans, o percentual foi um pouco maior, totalizando 59%. Rafaela, trazendo para a nossa realidade local, em Porto Velho, o mercado de trabalho se compara a essa realidade nacional? Eu acho que quando a gente traz para Porto Velho, a gente traz um contexto extra, né, que é esse contexto amazônico. A gente meio que tem, por exemplo, Porto Velho é uma cidade de 103 anos, comparado a capitais que têm 200, 300, 400 anos, né? Então existe uma outra, enfim, forma de vida que se deu devido a esse tempo, né? E avanços e lutas, enfim, né? Porto Velho, eu acho que assim como contexto nacional também
entra nessa ideia de escassez, assim, né? E aí por inúmeras barreiras, digamos assim, de preconceito. A gente não consegue implementar a comunidade trans dentro enfim, né, dentro desse aspecto da empregabilidade, por inúmeras dificuldades que vai atravessando essa pessoa no decorrer da vida dela. A família, a escola, até chegar no trabalho, né? Então ela já teve outras barreiras que, se pá, ela não conseguiu atravessar para, enfim, para que chegasse, né, nesse mercado formal. E aí tem toda uma discussão que entra a questão que muitas delas entram nessa vulnerabilidade e fica acessível à prostituição, digamos assim, né? Que digamos que a gente vê que é uma coisa que vem normalizado já há décadas, enfim, colocando as pessoas trans dentro, principalmente as travestis, dentro desse espaço de margem, né, da periferia. E eu acho que isso também, enfim, né, a forma de sobrevivência, a pessoa às vezes não tem para onde escolher o que fazer, assim, né, mas nunca essa pessoa ela vai ficar parada, porque, enfim, ninguém fica parado esperando aí as coisas caírem do céu. A gente precisa se movimentar para que tenhamos sobrevivência, mas que foge muito desse mercado formal e vai muito para esses lugares, esses tipos de trabalho, e muitas vezes trabalhos informais, subempregos, e não consegue nem ter bem uma perspectiva de avanço, assim, né? De fazer um curso, de especializar e de seguir adiante. Durante a pesquisa para o nosso trabalho, nós descobrimos que não existem dados oficiais sobre a população trans no país. A ANTRA até brigou judicialmente contra o IBGE para que eles começassem a fazer esses censos sobre a população trans no país, mas a ANTRA continua sendo a associação que mais coleta dados. O assessor de imprensa do IBGE diz que qualquer censo demográfico sobre a sexualidade e gênero é algo muito amplo e ficaria difícil para se trabalhar. Você acha que isso foi uma desculpa para mascarar a transfobia e a falta de interesse do Estado nessas pessoas? É muito difícil se lidar com dados, né? A gente vê que tem, digamos, uma ausência. A gente tem dados, assim, alarmantes, né, sobre a comunidade trans, de violência, índice de desemprego, índice de pesquisa relacionada à sexualização. E comparado até mesmo a outros países, assim, a gente ainda tem, digamos que, alguns registros a mais. A gente fala que o Brasil é o país que mais mata seguidamente por tantos anos. Mas existem países aí muito preconceituosos que nem de fato tem essa pesquisa. Então pode ser que a gente tenha essa pesquisa porque já tem, digamos que, esse olhar. Mas de fato, abordar isso, assim como abordar a questão de cor, é muito complexo, assim, né? A gente vê que existe uma... enfim... Não consegue chegar bem no censo, não consegue bem ter até mesmo esse letramento da população, de saber indicar de fato qual que é o seu gênero, qual que é a sua sexualidade, da mesma forma que a população ela enfrenta essas dificuldades em se auto-identificar racialmente. Eu acho que tudo isso vai contando assim um pouquinho, porque querendo ou não é com as informações que a gente consegue trazer as lutas, digamos assim, né? Como que eu posso dizer que existe tantas pessoas em tal situação? É preciso quantificar isso de alguma forma. Rafa, no mês anterior celebramos o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Como foi para você realizar a 3ª edição do Orgulho com o Local, reunindo artistas e pesquisadores, especialmente pessoas trans e travestis? Quais os impactos que esse projeto tem gerado na comunidade? O Orgulho com o Local é um projeto que surge dentro do coletivo Somar, um coletivo aqui da cidade, que eu faço parte. Esse projeto, a gente pensa nele nas datas afirmativas, justamente, né? Mas não especificamente a da visibilidade trans. A gente começou com a visibilidade trans, mas a gente também faz no mês do orgulho. E a gente criou esse projeto entendendo que a sociedade, não a sociedade, mas as instituições públicas, comércio e afins, não davam uma devida atenção para essas datas, não criavam eventos
ou quando se tem uma coisa, tipo, dentro do comércio é muito comercial, marketado, assim, né? Coloca ali umas cores, umas coisinhas, balão e pronto, aí, mês do orgulho. E falta, de fato, ações mais efetivas, assim, desde eventos, que entram nesse lado cultural, do entretenimento, do bem-estar social, como formação, palestra, coisas assim mais à parte, né? E aí a gente meio que entra em contato em algumas instituições, no caso a gente tem a nossa maior parceria com a Casa de Cultura Ivan Marrocos, mas a gente também faz às vezes eventos aqui no auditório da Uni, parceria com a Uni, com museus, justamente espaços públicos para que a gente consiga fazer esses eventos. Porque a gente entende que a gestão muitas vezes não está interessada em fazer, só que a gente tem esse acesso, a gente só solicitar, manda ofício, organiza esse projeto e a gente faz ele. Dessa última vez, a terceira edição, a gente conseguiu o patrocínio, financiamento da Lei Paulo Gustavo, através da CGCEL do Estado. E aí foi maravilhoso, assim, a gente vê de edições que a gente faz tudo de forma gratuita, independente, com vaquinha, com apoio, né? E a gente consegue verba para pagar estrutura, para pagar as pessoas, para conseguir tudo, assim. E até mesmo a gente fez uma manutenção aí também no espaço, como contrapartida do nosso projeto, né? Então, de alguma forma... e vale mencionar, né, que esse projeto ele passou em primeiro lugar dentro desse edital. Então, significa que aquilo que a gente vinha fazendo de forma independente, por nós querer, pra gente, fazer pela gente, de fato tem essa importância, meio que uma validação desse trabalho que a gente vem fazendo, né? Já estamos encerrando a nossa entrevista hoje. Conversamos com a incrível Rafaela Correia, que é referência, né, aqui no nosso estado em cultura e ativismo. Rafaela, que é agente territorial de cultura em Porto Velho, produtora, atriz, fotógrafa, enfim. Mais uma vez, obrigada, Rafaela, pela sua presença. Muito obrigada pelas palavras e principalmente por lutar dentro desta sociedade na qual estamos inseridas. Você é um exemplo. Rafaela, deixo com você as considerações finais. Eu queria agradecer o convite. Acho que, tem vários aí... nomes que acompanham o meu nome, né, fotógrafo, não sei o que, acho que falando sobre empregabilidade, eu acho que é nesse ponto de sobrevivência, então a gente acaba fazendo muita coisa porque a gente não consegue um trabalho formal, mas enfim, faz parte desse processo também de resistência, né, de mostrar que, eu consigo fazer isso da minha forma, principalmente a parte da arte, né, que minha linguagem de trabalho, e é isso, só agradecer. Se você, pessoa transexual, travesti, precisa de ajuda para conseguir emprego, acesse e procure a plataforma Transempregos, o maior banco de dados para vagas destinadas a pessoas transexuais no Brasil. Lá você pode procurar áreas específicas de atuação e vagas para todo o Brasil. Para denunciar abuso ou preconceito, Disque 100. Para denunciar qualquer tipo de violação dos direitos humanos. O atendimento é 24 horas. Esse é um programa experimental da disciplina de radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Locutores Emanuele Lima e Bruna Cássila. Captadores de áudio Júlio César, Rafaela Moraes e Aline Henrique. Produtor Aline Tavares. Três,